Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp e todos os irmãos, irmãs, os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e estimados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações, não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu querido irmão, em Cristo e amigo, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva. Isto é, se você for um verdadeiro cidadão do céu, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza de sua salvação, reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados cometidos, falar, obras e pensamentos, crer que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, com estas prerrogativas, o Espírito Santo fará morada dentro do seu coração e você será guiado por ele. Aleluias, glórias seja dada ao nome do Senhor. Neste momento meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto base e na leitura dos textos complementares. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12 a 15, e nos textos complementares, Efésios capítulo 4, versículo 32, e Colossenses capítulo 3, versículo 13. Neste momento, iremos orar. Oremos. Grande, eterno, soberano, poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Quão grande és tu! Quão grande és tu! Pai de infinitas misericórdias, olha para o teu povo e perdoa as nossas muitas iniquidades. A tua palavra nos diz: se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai divino, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre e eternamente. Seja notório que o Senhor é Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Assim nós oramos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12 a 15, texto base, e nos textos complementares, Efésios capítulo 4, versículo 32 e Colossenses capítulo 3, versículo 13. E nos diz assim as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 6, versículo 12 a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 32. E diz assim: e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. E agora, Colossenses capítulo 3, versículo 13. E nos diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Leitura maravilhosa e abençoada. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Ó Senhor, nosso Senhor, Pai amado e bendito, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Grande e eterno Deus, ensina-nos e aprenderemos. Santifica-nos e seremos santificados. A tua palavra é poderosa e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Pai de amor, a tua palavra foi lida nesta noite. Abre o nosso entendimento e faz um milagre em mim. Faz um milagre em todas as pessoas que estão escutando os seus ensinamentos. Limpa os nossos corações, que possamos ser cada dia mais fiéis a ti. Sim, que possamos ser verdadeiros peregrinos nesta terra, que possamos perdoar sem limites. Sim, Senhor, capacita-nos a exercer cada dia mais o perdão sem limites a tudo e a todos. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos ouvintes da Palavra de Deus, nesta noite continuaremos a sequência de 5 ministrações, sendo esta a segunda, sobre o título, sobre o título Perdoe Sempre. Estimados e diletos ouvintes da Palavra de Deus, é de suma importância que você mantenha sua Bíblia aberta e nos acompanhe na leitura dos versículos que forem mencionados. Então, meu querido, você que já está preparado aí para escutar essas ministrações, pegue a sua Bíblia, reúna a sua família e vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje. Porque nós falaremos a palavra de Deus. E você tem que ter plena certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. E sempre que nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Objetivando tornar mais nítida a exposição desta ministração, farei uma definição da palavra perdão, mas tem várias definições. Eu peguei apenas uma definição da palavra perdão. Então, a primeira definição, que é a única que eu peguei:
representado pela palavra hebraica kapar, quer dizer apaziguar, ser misericordioso, fazer reconciliação. Eu gostaria que você gravasse bem esse termo, fazer reconciliação. A doutrina do perdão, proeminentemente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, refere-se ao estado ou ato de perdão, remissão de pecados ou a restauração de um relacionamento amigável. Eu gostaria que você gravasse bem: restauração de um relacionamento amigável. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, permitam-me fazer uma breve introdução. Estimados ouvintes, estamos vivendo em um mundo, em uma sociedade carente de perdão. Carente do verdadeiro perdão que procede do coração, e não do perdão que é proferido de boca para fora. Então, meu querido, nós estamos vivendo hoje numa sociedade, a sociedade brasileira, mas também estamos vivendo em um mundo onde todos os segmentos carecem de perdão. Há uma necessidade mundial de que pratiquemos o perdão, mas não o perdão que é de boca para fora. Temos que perdoar lá dentro, o perdão que procede do coração. E esse perdão, você durante essa administração vai perceber que esse perdão que procede do coração, somente Jesus Cristo pode nos ajudar a perdoar dessa maneira e a esquecer. Você está convidado, nesta hora, a efetuar o verdadeiro perdão e a esquecer. Quantas pessoas neste mundo, neste nosso Brasil, em Brasília, em qualquer estado, não vivem amarguradas, frustradas, magoadas, feridas, ressentidas, ofendidas, traumatizadas, simplesmente porque não conseguem perdoar. O seu interior está marcado. Ele ou ela foi ou foram ferido. E agora não conseguem perdoar. Esposos magoados, feridos com as suas esposas. Esposas traumatizadas, ressentidas com seu esposo. Pais que feriram e magoaram seus filhos com palavras, gestos e atos. Filhos que não falam mais com pais, não falam mais com mãe, não falam mais com a família. Irmão que foi ferido na infância pelo outro irmão e guarda aquele rancor até hoje. Carrega esse peso, não consegue perdoar. Vizinhos que brigaram por causa dos filhos e estão sem se falar há vários dias, vários meses, vários anos. Empregados magoados, ressentidos com seus patrões. Patrões frustrados, magoados, feridos com seus empregados. Amigos que eram leais há décadas se ofenderam e deixaram de se falar dias, meses
e anos. Primos, tios, sogros, sogras, noras, genros, sobrinhos, sobrinhas, etc., etc., que se magoaram, se feriram, se ressentiram e agora guardam esse ressentimento e não conseguem mais se falar, não conseguem mais perdoar. Governos que não perdoam governos, guerras, repressão, isso tudo provém da falta de perdão. Chefes que não abrem mão, não conseguem perdoar seus subordinados. Líderes que não sabem perdoar seus liderados. E assim nós vamos, etc., etc., etc. O mundo está carente de perdão. A sociedade brasileira está carente de perdão. Querido ouvinte da palavra de Deus, preste muita atenção. Você que está me escutando hoje, sentado na sua mesa, sentado na sua sala, sentado no seu sofá, ou dirigindo, ou em qualquer lugar deste país, você precisa perdoar tudo e a todos. Você precisa perdoar tudo e a todos. Você precisa perdoar tudo e a todos. Você precisa perdoar qualquer ofensa, qualquer mágoa, qualquer pessoa que te feriu, qualquer pessoa que te ofendeu, qualquer pessoa que falou mal de você, qualquer pessoa que te prejudicou no trabalho. Você precisa perdoar aquele chefe que atrasou a sua promoção no serviço. Você precisa perdoar aquela punição injusta que teu chefe lhe deu. Você precisa perdoar aquele grito que a sua esposa lhe deu. Você precisa perdoar aquele grito que seu esposo lhe deu. Você precisa perdoar aquela pessoa que matou seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã ou um amigo, etc., etc., etc. Você precisa levar esse fardo teu para a cruz de Cristo. Oh, glória! Você que está me escutando nesta noite precisa levar esse fardo seu para a cruz de Cristo. Você precisa levar esse fardo para a cruz de Cristo. Somente Jesus Cristo tem poder para ajudar você a perdoar. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Serão várias coisas muito importantes. Primeira, quem não perdoa é como se você tomasse um copo de veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Sim, meu querido, aquela pessoa que não perdoa é como que ela tomasse um copo de veneno e ficasse esperando a outra morrer. Quem não perdoa está em uma prisão, gritando pela liberdade, batendo nas grades para sair, e atrás dele tem uma abertura na cadeia. Mas você não consegue enxergar nada. Aquela pessoa que não perdoa, geralmente, ela não perdoa porque ela não esqueceu. E quando ela não esquece, ela está propensa a dar o troco. Não é assim? Não é assim que acontece? Ele vai me pagar. Ou a esposa ou o esposo diz, ela agora vai me pagar.
Ele me traiu, vou pagar com a mesma moeda. Ele vai ver do que eu sou capaz. Mágoa, ressentimento, destruição. Somente Jesus Cristo pode fazer você perdoar sem deixar algum restício de mágoa no seu coração. Aleluia, aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Os lares estão sendo destruídos por falta de perdão. Filhos precisam perdoar pais. Pais precisam perdoar filhos. O sangue de Jesus Cristo hoje pode fazer você perdoar. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. A amargura é um câncer. A mágoa é um câncer. A frustração é um câncer. Quantas pessoas estão doentes por causa de uma mágoa, por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, uma ofensa? Isso quando elas não matam a outra pessoa e depois tiram a própria vida. Esse é o panorama do mundo e do Brasil. Falta perdão. Esse é o panorama do mundo e do Brasil. A falta de perdão. Queridos, precisamos perdoar. Queridos amigos, irmãos que estão escutando essa palavra, precisamos perdoar. Precisamos perdoar a tudo e a todos. Um grande pregador do nosso Brasil, reverendo Hernandes Dias Lopes, anos atrás, esse grande pastor, Hernandes Dias Lopes, alguns anos atrás, recebeu uma ligação. Alguém do outro lado do telefone disse para ele: acabaram de matar o seu irmão mais novo com mais de 30 facadas. Preste atenção. Anos atrás, o pastor Hernandes Dias Lopes recebeu uma ligação e do outro lado falaram para eles: acabaram de matar o seu irmão mais novo com mais de 30 facadas. Ele, relatando o fato, disse que naquele momento ele ficou paralisado. Pouco a pouco ele foi voltando a si. E ele pensou e falou: eu não quero saber quem foi, eu perdoo. Presta atenção na resposta que o pastor Hernandes Dias Lopes deu. Eu não quero saber quem foi o assassino, eu o perdoo. Querido, somente Jesus Cristo tem poder para fazer você receber uma notícia dessa e no mesmo momento você perdoar aquela pessoa. Somente Jesus Cristo. E você hoje está sendo apresentado a esse Jesus Cristo que pode fazer você perdoar a tudo e a todos. Ele morreu na cruz do Calvário para que você possa perdoar a tudo e a todos. Vamos ao texto. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e abrisse a sua Bíblia. Acompanhe-nos com a sua Bíblia aberta. Fazer um favor. Mateus, capítulo 6, versículo 12 a 15.
Leia comigo. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará vossas transgressões. Eu preciso repetir o versículo 14 e 15 de novo. Preste muita atenção. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará vossas transgressões. Querido, existe aqui, nesta oração do Pai Nosso, um pedido. O interlocutor, que é quem está orando, ele fala: Pai nosso que está nos céus, perdoa nossas dívidas, as nossas dívidas para contigo. Então, neste caso aqui, dívidas não é dever importância financeira, não é dinheiro, não, querido. Essa dívida que nós pedimos para o nosso Pai perdoar são os nossos muitos pecados cometidos diariamente, falando, pensando e realizando obras. Então, há uma dívida que, como criaturas humanas, devemos ao nosso Criador. A dívida chamada pecado. Então, todos os dias, nós pecamos com o nosso falar, com as nossas obras e os nossos pensamentos. E isso gera uma dívida. E essa dívida é simplesmente impagável. Você não consegue pagar esta dívida nunca, e nem ninguém neste mundo consegue pagar a dívida, porque nós somos de origem adâmica. O pecado está inserido no nosso sangue. O único que conseguiu pagar essa dívida por nós foi Jesus Cristo. O único que conseguiu pagar essa dívida por nós foi Jesus Cristo. E hoje, Jesus Cristo quer pagar sua dívida para que você perdoe a todos e a todos sem reserva. Jesus Cristo hoje quer pagar sua dívida para que você perdoe a tudo e a todos sem reserva. Sem reserva. Aleluias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Essa dívida, querido, chamada pecado, foi paga na cruz do Calvário através do sangue purificador de Jesus Cristo. Ao solicitarmos o perdão dos nossos pecados, o grande ponto em que devemos confiar é a satisfação da justiça de Deus, que foi feita a favor do pecado do homem através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, querido, alguém teve que pagar. Essa dívida, ela não ficou barato para Deus, não. Deus teve que enviar o seu filho,
unigênito, primogênito, para morrer na cruz do Calvário, para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida, para que possamos perdoar aquele que nos traumatizou, aquele que nos ofendeu, aquele que nos feriu, aquele que nos machucou, que possamos perdoar todos sem medida. Um grande argumento para reforçar este pedido, como nós perdoamos os nossos devedores. Então presta atenção. Então quando nós falamos assim, quando nós vamos fazer a oração que falamos assim como nós perdoamos aos nossos devedores, em outras palavras, quer dizer o seguinte: Pai, perdoa os nossos pecados, ou seja, perdoa os meus pecados, assim como eu vou perdoar os pecados daquelas pessoas que me ofenderam. Assim como eu vou perdoar o pecado daquelas pessoas que me maltrataram. Assim como eu vou perdoar o pecado daquelas pessoas que me traumatizaram. Assim como eu vou perdoar os pecados daquelas pessoas que falaram mal de mim. Assim como eu vou perdoar o pecado daquelas pessoas que me causaram danos morais, físicos e materiais. Assim como eu vou perdoar os pecados daquelas pessoas que me mandaram embora do serviço, etc, etc, etc. Vocês estão vendo e ouvindo como é profunda essa oração do Pai Nosso? Veja que aqueles que se chegam a Deus através do perdão de seus pecados contra Ele, deve também perdoar a todos e a tudo. Caso contrário, estarão retendo o próprio perdão que os beneficiaria quando oram o Pai Nosso. Então, uma vez que você ora o Pai Nosso, se você não perdoa quem te feriu, quem te magoou, quem te machucou, quem te traumatizou, não adiantou nada, meu querido. Não adiantou nada. Aqui o texto se refere aos nossos devedores, que são todas as pessoas que cometeram diversas transgressões contra nós. Aquelas pessoas que nos atacaram de forma injusta e na rigidez da lei poderiam ser até processadas. Mais uma coisinha aqui. Você sabia que você deve perdoar até aquelas pessoas que você deveria processar? Querido. Saiba que você tem que perdoar até aquelas pessoas que você tinha direito a processar. É o perdão incondicional. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Devemos relevar, devemos perdoar e esquecer as afrontas que nos são feitas e as coisas erradas que alguém fez contra nós. Isso nos encoraja a ter a plena convicção de que Deus irá nos perdoar. Porque se houver em nós essa disposição misericordiosa, ela será a operação de Deus em nossa vida. Então, quando você, querido, que está me escutando aí, sentado na sua mesa agora, ou no seu sofá, quando você se propõe já a perdoar, Deus já está trabalhando no seu coração. Aleluia, aleluia. Queridos, preste muita atenção. Quem não perdoar o seu ofensor não irá entrar no céu. Preste muita atenção. Quem não perdoar o seu maldizente, aquele que te feriu, aquele que te traumatizou,
não irão entrar no céu. Nunca mais se esqueça do que você irá escutar agora. Aquelas pessoas que não perdoarem, aquelas pessoas que lhe feriram, não têm entrada no céu. Quem não perdoar seu inimigo, não entrará no reino dos céus. Você escutou bem? Você escutou bem? Quem não perdoa, simplesmente não entra no céu. Eu vou repetir de novo para você escutar bem. Você que está com rancor, você que está ofendido com a sua esposa, você que está ofendido com seu esposo, você que está ofendido com seu filho, você que está ofendido com seus amigos, você que está ofendido com seu patrão, você que está ferido com a sua patroa. Se você não perdoar, você não tem lugar no céu. Você que está dentro de uma igreja brigado com a irmã, ou está de mal com o irmão, ou está de mal com o pastor, ou está de mal com a pastora, ou está de mal com a missionária, ou está de mal com outro irmão, está de briguinha, de rancizo. Se você não perdoar, você não irá entrar no céu. Se você não consegue perdoar, Jesus Cristo pode mudar o seu coração de pedra e transformá-lo em um coração de carne. E agora, você sendo uma nova pessoa, você irá perdoar. Aleluia, aleluia. Eu quero repetir esse pedacinho, presta atenção. Se você não consegue perdoar, Jesus Cristo pode mudar o seu coração de pedra, transformá-lo em um coração de carne. E agora, você sendo uma nova pessoa, você irá perdoar. Aleluia, aleluia. Perdoe, meu querido. Nós temos que perdoar, senão não tem lugar no céu. Vamos ao texto, vamos ao texto. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes, presta atenção, se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as tuas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Esse texto é claro e nítido. Você já parou para analisar? Você de si mesmo não consegue perdoar, mas Deus, através de Jesus Cristo, pode te ajudar a perdoar. Aleluia! Você de si mesmo não consegue perdoar, mas Deus, através de Jesus Cristo, pode te ajudar a perdoar. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Você precisa perdoar qualquer pessoa, independentemente do nível da ofensa. Presta atenção. Quem não perdoa não pode orar. Deus não aceita as orações de quem não perdoa. Você sabia disso? Vou repetir para você escutar e nunca mais esquecer. Quem não perdoa qualquer coisa não pode orar. Deus não aceita as orações de quem não perdoa. Veja Mateus capítulo 5, versículo 23, 24 e 25. Quem não perdoa não pode trazer suas ofertas ao altar de Deus. Deus não aceita a oferta de quem não perdoa. O negócio está ficando estreito aqui para quem não perdoa. As pessoas ofendidas, feridas, magoadas, acusadas injustamente, caluniadas, abusadas sexualmente, traumatizadas, etc, 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 algumas vezes acha que o tempo vai fazer esquecer e que o tempo irá curar. Você já viu, já escutou essa história? Não, vou deixar que o tempo vai fazer eu esquecer. Lê do engano, meu querido. Lê do engano.
O tempo não cura coração partido. Você precisa de Jesus Cristo para te ajudar a perdoar. Você precisa de Jesus Cristo para te ajudar a perdoar. Você precisa de Jesus Cristo para te ajudar a perdoar. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O perdão é uma necessidade. O perdão cura a alma. O perdão te liberta da prisão da consciência. O perdão é a cura das emoções. Vamos ler o texto complementar de Efésios, capítulo 4, versículo 32. E sede amáveis um para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Vemos o perdão de José para com seus irmãos. Gênesis capítulo 45, 1 a 15. Depois você leia. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos quando tinha 17 anos de idade. Era um garoto na sua mocidade. Chegando no Egito, foi trabalhar como escravo. É notório que ele estava cheio de mágoa e de ressentimento dos seus irmãos. É claro que José estava magoado com seus irmãos, mas Deus era com ele. E logo na sequência, presta atenção, na sequência, quando ele está trabalhando como escravo na casa do faraó, a esposa de faraó colocou os olhos adúlteros, óleo de adúltera, em cima de José. E José foge. E ao fugir, ela pegou a sua roupa e deu aquele gritinho frenética. Olha o que ele veio aqui para me agarrar. Frenesi, demônio puro. E agora José vai para a prisão. E José fica preso vários anos. Querido, você imagine, ele já estava magoado com seus irmãos, agora vai para a prisão porque uma adúltera quis agarrar ele, ele correu, e agora ele está na prisão. Mas José teve que perdoar a tudo e a todos. Eu quero chamar a atenção de você aqui para o perdão de José. José teve um grande desafio. Além de perdoar os irmãos, ele também teve que perdoar a esposa adúltera do faraó. Temos que perdoar a tudo e a todos, senão Deus não nos aceitará no céu. É um grande desafio você perdoar aquela pessoa que machucou você. Nós temos que liberar perdão, mesmo quando ele não é pedido. Então preste atenção. Mesmo quando a pessoa não pede perdão, você faz a sua parte, sabedor de que aquela pessoa está ferida com você, você vai lá e pede perdão. Aqueles que se compadecem de seu irmão mostra que se arrepende diante de Deus. Devemos perdoar como esperamos ser perdoados. Portanto, devemos não só não ter malícia, nem medir vingança, mas também não devemos censurar os nossos irmãos pelas ofensas que ele nos fez, nem nos alegrarmos caso lhe suceda qualquer aflição, mas devemos estar prontos para ajudá-lo e fazer-lhe bem. Então, eu queria parar um pouco aqui. Veja só, no momento que você perdoa aquela pessoa que lhe fez alguma coisa, se ela vier a ser acometida de algum mal, ou acontecer alguma coisa com ela, você não deve se alegrar com isso, viu? Porque o Papai do Céu contempla o seu coração. Você deve estender a mão
e fazer o bem. Devemos, como cidadão dos céus, pagar toda a ofensa com uma bênção. É isso que nós devemos fazer. Que motivo Deus terá para nos perdoar pelas grandes somas que lhe devemos, se não perdoamos o nosso irmão pela pequena soma que este nos deve? Presta atenção, presta atenção. Em uma de minhas viagens a Curitiba, recebi um presente da amada família do estimado irmão em Cristo, Luiz Alberto, e de sua esposa Vanessa, o livro Refúgio Secreto. Esse livro conta a história de Corrie ten Boom. Então, presta atenção, Corrie ten Boom é o nome de uma determinada senhora, tá? Só para você, porque é um nome meio estranho. Ela é holandesa. Muito bem. Que história tremenda de perdão. Então, neste momento, eu não sei se você já ouviu a história de Corrie ten Boom, ou se você já leu o livro, mas se você não ouviu a história e também não leu o livro, eu gostaria que você comprasse esse livro. Refúgio Secreto, anote aí. É uma história tremenda de perdão. Editora, Publicações Pão Diário, Curitiba, Paraná. Então nós vamos falar alguma coisa sobre esse livro. O livro retrata o sofrimento de Corrie ten Boom. Seu pai, Gasper ten Boom, sua irmã, Betsy, passaram vários anos no campo de concentração nazista quando a Alemanha invadiu a Holanda. O pai de Corrie morreu no campo de concentração aos 84 anos. Betsy, sua irmã, também morreu depois de muito sofrimento. E quis a providência divina que Corrie ten Boom, mesmo doente, fosse libertada. Agora, ela, uma serva de Deus, sai pelos países fazendo palestras e relatando o que Deus fez em sua vida. Um dia, ao acabar de ministrar em uma igreja na Alemanha, quando ela estava na porta se despedindo dos irmãos, vem ao seu encontro um daqueles soldados carrasco lá do tempo do campo de concentração. Neste exato momento, permitam-me relatar o fato descrito pela própria Corrie ten Boom nas páginas do livro de número 296 e 297. Preste muita atenção. Nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal. Então, relatando o que Corrie ten Boom fala no livro, na página 296 e 297. Foi num culto, numa igreja em Munique, que eu ouvi o antigo homem da SS, que ficara de guarda na porta da sala de banho do centro de processamento de Ravensbrück. Era o primeiro de nossos carcereiros de verdade que eu via desde aquela época. E subitamente tudo voltou. Ele se aproximou de mim enquanto a igreja esvaziava e veio me cumprimentar sorridente. Falou ele: como estou grato por sua mensagem, em pensar que, como você disse, o Senhor lavou os meus pecados. Sua mão estava esticada para apertar a minha. E eu, que tanto pregava às pessoas
de Bro-Emendal, sobre a necessidade de perdoar, mantinha a minha mão abaixada. Presta atenção. Aquele carrasco estendeu a mão para ela e ela, na porta da igreja, mantinha sua mão abaixada. Diz ela ainda: enquanto os pensamentos raivosos e vingativos fervilhavam dentro de mim, eu percebi pecado neles. Isso tudo na porta da igreja, presta atenção. Jesus Cristo morrera por este homem. Eu poderia pedir mais? Ela orou: Senhor Jesus, perdoe-me e me ajude a perdoá-lo. Tentei sorrir, lutei para levantar minha mão. Não conseguia. Não sentia nada, nem a menor centelha de carinho ou humanidade. Preste atenção, isso tudo diante de uma porta de uma igreja. E então sussurrei uma oração silenciosa, ela falando: Jesus, eu não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão. De súbito, quando peguei a sua mão, a coisa mais inacreditável aconteceu. Uma corrente que quase me sufocou parecia fluir de mim para ele, através do meu ombro, pelo meu braço e pela minha mão, enquanto meu coração derramava amor pela vida daquele estranho. Querido, neste pequeno relato de Corrie ten Boom, vamos ler agora o segundo texto complementar e faremos algumas considerações sobre as palavras de Corrie ten Boom. Então, o nosso segundo texto complementar, abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vou esperar você abrir um pouco. Colossenses capítulo 3, versículo 13. E diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta análise que nós vamos fazer do trecho que nós lemos que a Corrie ten Boom relatou. Eu separei 4 colocações que ela fez. Então vamos lá. Primeira colocação: e subitamente tudo voltou. Então, quando ele estendeu a mão para ela, tudo voltou. O que é esse tudo voltou? As lembranças do tempo de concentração. O sofrimento que ela passou, os anos que ela passou no campo de concentração nazista, a morte do seu pai que morreu no campo de concentração, a morte de sua irmã Betsy, que morreu também no campo de concentração, a morte de vários amigos. Então, nesse momento que aquele camarada, que agora está com a vida mudada, mas antes era um soldado da SS, agora ele estendeu a mão para ela e aquilo tudo voltou na memória dela naquele exato momento, na porta da igreja. Isso tudo na porta da igreja, depois que ela havia pregado. Presta atenção. Segunda colocação: a sua mão estava esticada para apertar a minha. Então ele esticou a mão para apertar a dela, mas ela não estendeu a mão para ele. E ela acabou de pregar lá do púlpito. Presta atenção. Terceira colocação: e eu, diz ela, que tanto pregava as pessoas de Bro-Emendal,
sobre a necessidade de perdoar, mantinha a minha mão abaixada. Ela mesmo fala no livro que quando ele estendeu a mão, ela mantinha a mão dela abaixada. Por quê? Ela estava se lembrando de tudo que eles fizeram ela passar, e eles mataram o pai dela, e a irmã dela também morreu lá, e vários amigos. Então, mesmo depois que ela saiu, mesmo depois que ela estava pregando para muitas pessoas, ela não havia perdoado. Presta atenção. Quarta colocação. Naquele mesmo momento, pensamentos raivosos e de vingança fervilharam dentro de mim, diz ela. Então, naquele momento que aquele soldado agora, um soldado nascido de novo, esticou a mão para ela, ela estava com sede de vingança. E ela tinha acabado de ministrar a palavra lá naquela igreja. Assim como Corém tem bom, você pode estar vivendo o mesmo drama de não conseguir perdoar. Então presta atenção. Eu estou falando aqui neste exato momento, nesta noite, para muitas pessoas que não conseguem perdoar. Assim como Corém tem bom também não conseguia. Durante aqueles, mais ou menos, vou te dizer aí, 2 a 3 minutos que se transcorreram nessa passagem diante da igreja. Preste atenção, queridos e diletos irmãos, que estão me escutando a palavra de Deus. Até então, Corém tem bom não havia perdoado o que fizeram com ela, o que fizeram com seu pai, o que fizeram com as suas irmãs e o que fizeram com seus amigos nos campos de concentração. Ela estava tomando aquele veneno, assim como você que não perdoa está tomando veneno. Ela estava presa em uma cadeia, assim como você que não perdoa também está preso em uma cadeia. Ela estava acorrentada no passado, assim como você que está me escutando que não perdoa também está acorrentado no passado. Ela estava traumatizada, assim como você que não perdoa também está traumatizado. E ela estava pregando a palavra de Deus. Será que eu não estou falando aqui para muitas pessoas que também têm subido ao púlpito pelo Brasil e pelo mundo, que estão com ressentimento, pregando a palavra de Deus, cheio de ressentimento, cheio de ferida, cheio de trauma, cheio de ofensas dentro do coração? Será que isto não está acontecendo com você que tem vários anos de membro de uma placa de evangélica? E está magoado, está ferida, está traumatizada, está ressentida, está ofendido e não consegue perdoar o próprio irmão da sua igreja? Será que isto que aconteceu com Corém tem bom não está acontecendo com você, ouvinte, desta ministração que não é evangélico, que não consegue perdoar? Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Se você morrer magoado, ferido, traumatizado, ofendido, ressentido, etc., 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 sem perdoar, você não irá para o céu. Vou repetir. Se você morrer magoado, ferido, traumatizado, ofendido, magoada, etc., 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 sem perdoar, você não irá para o céu. Você precisa perdoar hoje, amanhã, nesta semana, neste mês. Procure quem lhe ofendeu, quem te feriu, quem te magoou, quem te traumatizou e peça perdão. Você precisa hoje, amanhã, nesta semana, neste mês, procure quem lhe ofendeu, quem te feriu, quem te magoou, quem te traumatizou e peça perdão, em nome de Jesus Cristo. Você precisa pedir perdão. Se você não consegue, querido,
Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário há quase 2000 anos, ele muda o seu viver, ele muda o seu coração hoje. E você vai conseguir perdoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele faz de você uma nova pessoa hoje, através do sangue que ele verteu lá no Calvário. E agora, sendo uma nova pessoa, você vai perdoar. Aleluia, aleluia. Se você não tem forças para perdoar, peça ao Senhor Jesus Cristo. Se você não tem força nessa noite, eu estou falando para muitas pessoas. Você que está sentado aí no seu sofá, que está no volante do seu carro, você que está na sua casa, se você não tem forças para perdoar, você que está na internet me ouvindo agora, na Icogem, você que não tem força para perdoar, peça ao Senhor Jesus Cristo e Ele te ajudará. Você que está escutando essa mensagem pela internet, peça ao Senhor. Você que não tem força para perdoar, peça ao Senhor Jesus Cristo e Ele vai ajudar você a perdoar. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Querido, você precisa perdoar. Esposa, peça perdão. Reconcilie-se com o seu esposo. Esposo, peça perdão. Reconcilie-se com a sua esposa. Pai, peça perdão, reconcilie-se com teu filho, reconcilie-se com a sua filha. Mãe, peça perdão, reconcilie-se com seu filho, reconcilie-se com a sua filha. Filho, filhas, peça perdão, reconcilie-se com teu pai, reconcilie-se com tua mãe. Irmão, peça perdão ao outro irmão e se abracem e se reconciliem. Irmã, peça perdão a outra irmã e se reconciliem. Membros de uma igreja, peçam perdão àqueles que te feriram e vivam uma vida santificada. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes, peçam perdão uns aos outros, aqueles que lhe feriram e se reconciliem. Empregados, peçam perdão a seus patrões e vivam uma vida feliz. Patrões, peçam perdão a seus empregados e se reconciliem. Vizinhos, peçam perdão uns aos outros e se reconciliem. Porque quem não perdoar não entra no céu. Escute bem o que eu vou te falar. Quem não perdoar não entra no céu. E agora? Você precisa liberar perdão. Aleluia. Precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Aleluia. Aleluia. Precisamos perdoar a tudo e a todos. Você, neste exato momento, está convidado a perdoar a tudo e a todos. Eu não quero saber quem te machucou, quem te feriu, quem te traumatizou, quem lhe ofendeu. Você precisa procurar outra pessoa e pedir perdão. Vai lá, em nome de Jesus, peça perdão, se liberte-se desse trauma, saia dessa cadeia, pare de tomar esse veneno e agora, liberto, caminhe para o céu. Tire esse fardo das suas costas, meu querido. Tire esse fardo das suas costas, em nome de Jesus. Não permita que esse fardo continue te maltratando a sua vida. Liberte-se em nome de Jesus. Sem perdão, ninguém entra no céu. Sem perdão, ninguém entra no céu. Sem perdão, ninguém entra no céu. Aleluia, aleluia. Voltando a Core Tem Bom. Vamos voltar agora a Core Tem Bom. Diante daquele ex-carrasco da SS, que agora estava convertido, ela orou em espírito. Então, diante daquele cenário, na porta da igreja, vocês já escutaram? Está naquele cenário, foi mais ou menos uns 3 minutos, né? Aquele tempo que ficou aquele transe ali. Então, ela orou em espírito, Core Tem Bom. Ela orou assim: Senhor Jesus, perdoe-me e me ajude a perdoá-lo. Jesus, eu não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão. Olha a oração que ela fez. Olha a oração que ela fez em silêncio, com ela mesma. Diante da igreja, ele com a mão estendida.
Senhor Jesus, perdoe-me. Ela orando. Senhor Jesus, perdoe-me. E me ajude a perdoá-lo. Porque ela não estava conseguindo perdoar ele. Jesus, eu não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão. Será que você não está vivendo uma vida desse jeito, querido? Que você não consegue perdoar? Mas Jesus pode. Ela orou. Ela orou. E Jesus perdoou ela e perdoou ele. E Jesus, nesta noite, pode perdoar você também, querido. Pode perdoar quem que você magoou, a quem que te feriu. Você tem que tomar a decisão. A decisão tem que partir de você pedir perdão a quem lhe magoou. Agora, com a unção de Jesus tocando seu coração, ela pegou a mão dele. Pegou na mão daquele homem e conseguiu perdoá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora você imagine o transe, quantos anos que ela não passou carregando esse fardo de não conseguir perdoar. E neste exato momento, eu estou falando também para várias pessoas que estão meses, anos, que não conseguem perdoar. Mas assim como Corintembão orou, você também pode orar agora. Fazer essa oração comigo agora. E Deus vai te perdoar. E você também vai ligar para aquela pessoa, vai pegar um ônibus, vai pegar um avião. Eu não sei o que você vai fazer. Vai telefonar, eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que pedir perdão para aquela pessoa que te feriu. Aleluia, aleluia, meu querido. Faça essa oração comigo agora. E depois, ligue para quem te feriu, que te magoou, te machucou, que te deixou traumatizada, que te ofendeu, etc, etc. Peça perdão. Ore a oração que Corintembão fez naquela hora, lá, diante daquele carrasco que estava com a mão estendida para ela e ela não conseguia perdoar. Faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, perdoe-me e ajude a perdoá-lo ou a perdoá-la. Jesus, eu não consigo perdoá-lo ou perdoá-la. Dá-me o teu perdão. Repita essa oração comigo. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, perdoe-me e me ajude a perdoá-lo ou a perdoá-la. Jesus, eu não consigo perdoá-lo ou perdoá-la. Dá-me o teu perdão. Perdoe, perdoe. Glória ao nome do Senhor. Libere perdão, meus queridos. Libere perdão. Libere perdão. Saia dessa cadeia. Saia desse ostracismo. Saia. Você precisa viver liberta. Não deixe que esse fardo fique pesando na sua vida. Por quê? Todos aqueles que não conseguirem perdoar não entrarão no reino dos céus. Você agora está sendo convidado a perdoar. Perdoe. Aleluia. Libere perdão, querido. A palavra de Deus nos diz, como nós já lemos, que se nós perdoarmos, quando diz que a palavra de Deus nos diz, qual foi o texto base? O texto base que nós lemos. E diz assim, Mateus, capítulo 6, versículo 15. E diz assim, mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Então, meu querido, nesta noite, você tem que saber que você não só precisa, como você deve perdoar. Em nome de Jesus.
Siga o exemplo de Core Tenbom e perdoe, mesmo que você não consiga. Jesus Cristo morreu na cruz, querido, para que você possa perdoar. Aquele sangue que ele verteu na cruz há quase 2000 anos atrás é para que você que está me escutando aí hoje, para que você possa perdoar aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te traumatizou, aquela pessoa que te deixou ressentimento. Viva uma vida feliz, porque todos aqueles que não perdoam não entrarão nos reinos dos céus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nesta hora, vamos orar. Pai divino, santo, 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 és tu, Senhor. Obrigado pela tua presença em nossos corações. Fica conosco no decorrer desta noite e durante toda esta semana. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos, irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento eu desejo agradecer a todos os estimados integrantes dessa abençoada rede do WhatsApp e também aos amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo site da Icogem, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a ministração sob o título O Inferno é Real. A próxima ministração terá como título O Inferno é Real. Acompanhe sempre com a sua Bíblia aberta. Tem muita verdade que você precisa ler na palavra de Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Que Deus abençoe a todos. Amém.